Glória a Deus. Há momentos nas nossas vidas que eu acho que nós nunca imaginamos passar, não é verdade? E este é um momento de eu olhar aqui para a igreja e ver o Rafael, o Paulinho, meia dúzia de pessoas, num culto ao nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo que a gente não espera passar por isso, nós temos uma certeza de que aquilo que Deus está fazendo tem um propósito. Quando eu falo aquilo que Deus está fazendo, é fazendo no meio da gente, né? Porque não é Deus que criou essa praga, e nem é Ele, o desejo dEle, que as pessoas morram. Pelo contrário, Deus enviou Jesus para nos salvar, para morrer, para que as pessoas tenham vida. Mas Deus está agindo no meio de tudo isso, e eu tenho certeza que nós, que é a palavra que nós temos declarado, né? Sairemos muito abençoados de tudo isso, sairemos mais fortes. Agora há pouco eu estava lá na porta, junto com a Raquel, e eu estava declarando que quando essas portas voltarem a abrir, passarão por elas muito mais pessoas do que passaram até agora. Porque eu tenho certeza que Deus está agindo sobre a terra, eu tenho certeza que nesse momento, vocês têm visto as lives, até mesmo aqueles que não procuram Deus estão procurando. Porque nós todos sabemos que as pessoas podem procurar Deus tanto pelo amor como pela dor. E nestas horas, as pessoas precisam de Deus. Deixa eu compartilhar algumas coisas rápidas com você, igreja, porque apesar de ser um culto de conexão, nós estamos num culto. E hoje seria o nosso culto missionário. Aliás, era para ter sido domingo passado, mas nós estamos fazendo hoje. Então, deixa eu passar um pouquinho de informações para vocês do campo. Nós estamos ali com o nosso pastor Fernando, em Moçambique, que continua trabalhando com a igreja. Estamos abrindo outras congregações. Hoje nós já temos mais de 6 igrejas lá em Moçambique e a igreja do Malawi. E todas elas continuam pregando o evangelho. Não há notícias em Moçambique sobre o coronavírus, porque uma nação como Moçambique vai ser difícil de diagnosticar isso. Vocês têm uma pequena ideia do que está acontecendo, vocês já têm uma pequena ideia do que está acontecendo, porque se aqui no Brasil, que somos um pouco mais prósperos, né, do que eles, bastante, os testes não estão sendo realizados, a não ser em casos que realmente o diagnóstico é muito provável. Imagine ali, numa nação onde eles não têm nem água limpa para beber. Então, eles estão ali em oração por nós. Hoje o pastor Fernando, de madrugada, né? Nossa, mas na manhã dele, ele deve ter visto no Facebook, no WhatsApp, não sei aonde, que a igreja estaria com as portas fechadas, que a igreja no Brasil fechou as portas. E a pergunta dele, usando alguns textos do Velho Testamento, ele disse assim: mas apóstolo, agora não é hora da igreja estar com as portas abertas, agora não é hora da igreja estar com as portas abertas para orar pelas pessoas? Esse é o questionamento de um pastor que está em Moçambique, e que estão acostumadíssimos com relação a pragas, a malária, cólera, difteria e tudo que vocês podem imaginar. A pergunta dele é: não é hora da igreja estar com as portas abertas? Essa é uma pergunta muito boa. E a resposta foi: pastor, nós fechamos as portas porque as autoridades do Brasil, o governador do Brasil, proibiu esse nosso ajuntamento. Não porque nós queríamos ou quiséssemos, porque o culto estava marcado para hoje, mas porque a autoridade mandou nós fecharmos e nós não podemos agora, não só irmos contra a autoridade, porque temos outro mecanismo, que é a internet, porque se nós não tivéssemos a internet, seja o governador, pode ser o príncipe que for, nós faríamos o culto, mas como nós temos outras opções, estamos obedecendo, a igreja de São Paulo está obedecendo, porque temos outras opções, porque nós nos curvamos diante da lei dos homens, desde que elas não afrontem as leis de Deus. Isso é muito claro, e temos até uma Constituição que nos garante e que nos preserva nisso. Então, devido a uma ação judicial que foi colocada lá em São Paulo, e devido também ao nosso governador,
fechamos a porta, estamos fazendo esse culto aqui por meio da internet, com portas fechadas, mas a igreja, esse momento era um momento de nós estarmos juntos orando, e podemos fazer isso pela internet. Então, missões, estamos com os nossos trabalhos aí sendo realizados em Moçambique, e hoje seria o dia de nós levantarmos a oferta por missões. Na sexta-feira, já sabendo dessas dificuldades, nós como igreja, ainda que estejamos debaixo também dessas dificuldades, já enviamos a nossa oferta missionária para Moçambique. Hoje, o pastor Fernando já está com oferta, porque eles receberam na sexta-feira, no sábado, diferente aqui do Brasil, ele pode sacar esse dinheiro no banco, e ele já sacou, porque amanhã, segunda-feira, 4 pastores estarão sendo sustentados por esta oferta, 4 famílias, e mais a família da irmã Adelina, a esposa do nosso pastor Horácio, que já está no céu, que partiu, e ela está recebendo um suprimento de 2 irmãzinhas aqui da igreja que mandam todos os meses para ela. Por mais alguns meses estaremos ajudando-a devido à perda do pastor Horácio. Então estamos com o nosso trabalho missionário da mesma forma. Dia 25 agora enviaremos a oferta do Marcelo e da Lucimara, que todos os meses enviamos nossos irmãos que são missionários em Belo Horizonte, enviamos ofertas todos os meses para eles. Então, estamos fazendo a obra e, graças a Deus, ela não vai parar. Ela não vai parar. Nós cremos que tudo isso vai nos fortalecer. Então, temos ali o trabalho sendo realizado e creio que uma das coisas que nós precisamos orar com relação a missões é que, diante de tudo isso que está acontecendo, os sonhos que estão no coração dos pastores não sejam interrompidos. Há muitos homens de Deus, pastores que eu conheço, que são pessoas sérias, que têm sonhos neste ano, como nós também, de continuar o trabalho missionário, levando o evangelho em lugares difíceis, que ninguém quer ir, né? E nós queremos fazer esse trabalho, e para que esse trabalho não seja interrompido, é necessário que nós, em nome de Jesus, mantenhamos as nossas ofertas e a igreja continue tendo recursos. E para a igreja ter recurso, igreja física ter recurso, você precisa ter recurso. Então nós temos que continuar orando para que toda essa palavra maldita que está sendo lançada sobre o Brasil, uma palavra maldita, por que é maldita? Porque é uma palavra de caos. E por que essa palavra está sendo lançada? Porque as pessoas estão raciocinando e calculando a matemática, né? Olhando para aquilo que é racional. Só que nós somos um povo de fé e cremos que o Senhor pode mudar tudo isso. Eu tenho uma grande esperança, há um sentimento no meu coração de que algo vai acontecer e nós não passaremos por tudo que está sendo predito, tudo que está sendo declarado sobre a nossa nação. Há um sentimento no meu coração, eu falei isso ontem numa live, posso até queimar minha língua, né? No sentido de que aconteceu, mas eu acredito, há um sentimento, creio que Deus tem ministrado no meu coração de que algo vai acontecer no Brasil e nós seremos poupados disso, e isso tudo está servindo para colocar a igreja numa condição de humildade, de busca do Senhor, para quando as coisas acontecerem no Brasil, nós sairmos para fazermos o que Ele quer, mas com humildade, reconhecendo que somos frágeis, somos pó e que estamos aqui de passagem, não é verdade? Estamos aqui de passagem e estamos aqui com o propósito de fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de ministrar agora os dízimos e ofertas. Nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Você vai preparar seu dízimo e oferta agora na sua casa. Hoje, das 4 horas da tarde até às 6 horas da tarde, eu estarei aqui na igreja para orar por todos aqueles que vão trazer os dízimos e ofertas. Você não precisa trazer junto com a sua família, venha você sozinho, mas nós já vamos consagrar agora os dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler com você uma passagem da palavra de Deus em Joel capítulo 1. Você sabe, eu acredito muito que existem coisas físicas que apontam para o espiritual. Mais ou menos dia 12 de fevereiro, o G1, né, a parte de notícia da Globo, e outros canais como
até mesmo a revista Exame, falou de um enxame de gafanhotos que estava sobre a África, destruindo a África. Um enxame de gafanhotos. Interessante, isso em fevereiro, dia 12 de fevereiro. E havia essa nuvem de gafanhotos. Eu quero te dizer que isso não é normal. Não é que não é normal os gafanhotos, não é normal relatarem isso, falarem sobre isso. Há centenas de mortes na África. Cristãos são mortos por causa da sua fé no mundo. Catástrofes enormes na África, milhares de pessoas morrem. Veja o furacão que aconteceu, pouca notícia se dá, pouca informação, ninguém quer saber de país pobre. Então, para se falar de gafanhoto, e isso ser notícia no mundo, você pode ter certeza que foi alguma coisa muito diferente. Muito diferente, talvez muito assustador, ou talvez Deus levando as pessoas a enxergar algo como nós, do que iria ou está para acontecer. E a palavra de Deus em Joel capítulo 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Escutem todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Fale do que está acontecendo. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Até aqui. Deus está dizendo assim: vocês já viram alguma coisa como essa? Fale isso para os seus filhos. E que os teus filhos falem isso para os seus filhos, e os filhos dos filhos, de geração em geração, conte o que aconteceu. Que aquilo que um gafanhoto comeu e sobrou alguma coisa, o outro veio e comeu o que sobrou. E se sobrou alguma coisa, veio outro e comeu o que sobrou do que sobrou. E a última praga comeu do que sobrou, do que sobrou, do que sobrou. Ou seja, não sobrou nada. E Deus está dizendo assim: vocês já viram alguma coisa assim? Alguma vez a sua geração já passou por isso? E aí no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, Deus diz assim: traga os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ou seja, diante de uma catástrofe, diante de situações difíceis, Deus está dizendo: traga a sua oferta. Deus sempre faz assim, Deus sempre nos prova, não é verdade? Olha para a condição de Elias. Elias sobe no Monte Carmelo, e aí ele manda fazer um altar ao Deus vivo, e manda todos os profetas de Baal fazer outro altar. E na hora dele entregar o sacrifício dele, ele manda jogar água no altar. Não tinha água, 3 anos e meio sem chover. E diz a Bíblia que ele jogou água ao ponto de fazer com que o rego que estava diante daquele altar se enchesse. Ou seja, Deus nos prova, dá aquilo que nós não temos às vezes. Ou que pode estar na nossa mente que isso poderia nos fazer falta. Mas o Senhor diz em Malaquias: provai-me nisso, se eu não vou cuidar de vocês. E aí no versículo 11 ele diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Temos uma palavra a nosso favor, temos uma palavra de Deus sobre a igreja, de que nós confiamos no Senhor e dependemos do Senhor. Então os nossos dízimos e oferta nós vamos consagrar agora, porque independente do que vai acontecer sobre a nossa nação, a farinha da panela não acabará, o óleo da botija não faltará, o Senhor nunca abandonará os seus. Como disse o salmista: já fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão, nem a sua geração. Então nós estamos debaixo da palavra de Deus. Mas para que essa palavra se cumpra sobre a nossa vida, nós temos que ter a nossa parte, que é a nossa parte de fé, de confiança, de que o Senhor vai estar fazendo isso sobre nós. Então que Deus
abra as janelas do céu sobre a sua vida. Eu oro agora para que Deus abra as janelas do céu sobre a sua vida, que Ele derrame as bênçãos sem medidas, que toda essa palavra maldita sobre o Brasil, sobre as nações, não vai prosperar. O PIB do Brasil não será o que estão projetando, as nações não vão falir, Deus vai soprar um vento sobre as nações, um milagre vai acontecer, quer as pessoas vejam ou não, o Senhor estará atuando, porque o Senhor estará cuidando de todos os seus, e não somente dos seus, porque Ele faz a chuva cair sobre justo e injusto. Deus estará cuidando dos órfãos, das viúvas, das crianças. Deus é bom e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Então que nós possamos confiar nisso, Senhor, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Você que vai entregar sua oferta hoje das 4 às 6, eu, o pastor Alex, mais outro tesoureiro estaremos aqui na igreja, vamos orar por você, vamos abençoar a sua casa e vamos receber sua oferta para estarmos cuidando das coisas do Senhor. Se você for transferir, que seria a melhor opção para nós, você fazer a transferência, se você quiser vir para cá hoje e usar a maquininha, pode usar, mas se você quiser transferir, lembre-se, você pode fazer isso na conta do Itaú, agência 1380, conta corrente 18052-9, você pode transferir o seu recurso para a conta da igreja. Não se esqueça de mandar um recadinho no WhatsApp, meu pessoal ou da própria igreja, dizendo o seu nome e o qual foi o seu valor, para que nós possamos fazer os relatórios direitinho, os recibos, porque tudo aqui na nossa igreja é muito bem organizado, tudo que nós temos, todas as propriedades, tudo, bens móveis e imóveis, estão no nome da igreja, é da comunidade, é nosso, e trabalhamos aqui para podermos ter um lugar cada vez mais confortável, abençoado, e assim podermos servir a cidade, abençoarmos a nossa cidade. Então, temos aí o projeto da escola, estamos avançando com a nossa escola, que vai ser inaugurada em nome de Jesus em 2021, estejam orando, estejam participando, deixe o Senhor repreender o devorador que está sobre as nações, o cortador, o migrador, o destruidor, deixe o Senhor repreender isso, vamos viver a bênção que está sobre a nossa vida. Amém? Todo mundo me ouvindo bem? Está tão estranho esse negócio aqui, ninguém faz nenhum barulho aqui, nem pode, senão vão achar que tem uma multidão, eu vou preso. Então, está assim. Posso começar a pregar, Raquel? Posso? Queria convidar você a abrir a palavra. Eu quero dar uma mensagem para você, não uma pregação, né? Trazer uma mensagem do coração de Deus. Em Atos capítulo 1, eu ministrei uma palavra nesse texto semana passada. Eu quero continuar. É difícil pregar em momentos assim. A gente escuta muita coisa, tanto de pessoas que creem no Senhor, que temem ao Senhor, como também escutamos muita bobagem, tem muita mentira circulando, muita coisa doida andando por aí, né? Chegando no coração das pessoas, para fazer com que as pessoas sejam medrosas e vivam debaixo de um pânico. Mas também existe muita coisa de Deus andando por aí, circulando, muita verdade caminhando. E em momentos como esse, onde eu estou diante da televisão, diante do computador, lendo, orando o tempo inteiro e perguntando para o pai, olha o que falaram agora, pai. Eu falo para o pai, né? Pai, olha o que estão falando agora. E há muitos sentimentos no meu coração, muitas coisas que o pai fala comigo, outras que eu sinto, outras que eu imagino. Então é muito difícil pregar em momentos assim. Mas eu gostaria de deixar uma palavra que eu não tenho dúvida que é de Deus e que pode abençoar a sua vida. Atos capítulo 1, eu vou ler somente versículos 7 e 8, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Seria como se Deus, se nós estivéssemos aqui no Brasil, é como se Jesus estivesse falando assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Araraquara, no estado de São Paulo, no Brasil e em toda a terra. É isso que o Senhor disse lá em Israel. Vamos orar? Amado Pai, estamos juntos
conectados, ouvindo a Tua palavra agora. E muito mais do que eu vou falar, eu peço que o Senhor fale com os Teus filhos. Que o Senhor traga uma palavra rema agora ao coração deles. Uma palavra do alto, que dê direções a cada um de nós. Porque é isso que nós precisamos agora, Senhor. Saber o que fazer. Precisamos de uma revelação, para que cada um de nós venhamos descobrir, discernir a Tua vontade para nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, essa é a mensagem que eu quero dar para a igreja. Para você que nos assiste, você que faz parte da igreja e que não faz parte da igreja, essa é a mensagem. O que é que nós temos que fazer agora? O que é que Deus quer de nós agora? O que nós devemos fazer em momentos como este, momentos que a minha geração nunca passou? Estavam brincando comigo esses dias, falando assim, você passou pela gripe espanhola. Eu falei assim, não, eu não. Só ouvi falar, estudei, mas não passei por ela não. Não, eu passei por outras coisas, eu passei por outros apertos, passei por outras gripes aí, mas por essas pestes que vieram a dizimar muitas pessoas sobre a terra, eu nunca passei. É a primeira vez que nós estamos passando por isso. E a pergunta é, o que é que nós como igreja devemos fazer? Nós não temos dúvida do que está acontecendo. Eu falei sobre isso domingo passado. A igreja não tem que ter dúvida do que está acontecendo. Quando nós lemos o livro de Mateus, o livro de Lucas, nós vemos que está destinado para os fins dos tempos coisas muito difíceis, catástrofes, terremotos, nação contra nação, isso está destinado. Nós não temos dúvida do que vai acontecer. Nós não temos dúvida do que está dito aí pela palavra de Deus, porque vai passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. E a pessoa crendo ou não crendo no que está escrito, não muda o que Deus falou. Não muda. Então, sinto muito aqueles que estão esperando um mundo cada vez melhor, um mundo sem problemas, porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos as coisas ficariam difíceis. A questão é como que a igreja tem que se mover diante disso. Como que nós, cristãos, temos que nos mover diante disso. Porque há muitas coisas acontecendo e há muitas atitudes. Os crentes têm tomado muitas decisões. A pergunta é, essas são as decisões certas? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que é isso que Deus espera da igreja antes do arrebatamento? Será que é isso que nós temos que fazer antes de chegarmos nos céus? Será que Deus nos deixou nessa geração hoje, acontecendo tudo isso, para nós enfrentarmos isso? Por que nós não nascemos numa geração anterior ou numa posterior? Nascemos agora. Estamos enfrentando isso. Por quê? Porque Deus espera algo de nós. Porque Deus está esperando algo do meu coração como pastor e da sua vida como servo dele. Nós sabemos que nos finais dos tempos haveria um terremoto, pragas. Nós sabemos que nos finais dos tempos as coisas serão difíceis. Quando você lê o livro de 2 Timóteo capítulo 3, você vê que os homens serão arrogantes, desafeiçoados, ingratos, irreverentes, caluniadores, que eles serão cheios de si. Eu falei esses dias, olha como os homens são cheios de si. Nós temos uma nação pegando fogo por causa do coronavírus, e as pessoas estão discutindo quem vai ser presidente daqui 2 anos, daqui 1 ano. E essas pessoas não sabem nem se elas vão para a eleição, concorda? Não sabem nem se elas estarão vivas. Que loucura. O homem é arrogante. O homem não sabe o que faz. Por isso que nós precisamos saber quais são as direções de Deus para nós, até nós como igreja. Porque o tempo nós discernimos, o tempo nós sabemos qual é o tempo. Nós sabemos que o Senhor está preparando este mundo. Nós sabemos que Deus tem palavras que nos ensinam o que fazer. Mas em momentos como esse tem coisas que o Senhor não fala exatamente como eu tenho que me posicionar. Como eu me posiciono diante de uma praga como essa? Como eu me posiciono diante de situações como essa? Que vão acontecer, nós sabemos. Quanto tempo? 10 anos? É só você procurar. A nossa igreja tem 22 anos. Há 10 anos atrás eu coloquei vários slides mostrando o avanço do iluminismo, o avanço da irmandade sobre a terra. Chipando as pessoas,
Quando que há 2000 anos atrás alguém podia imaginar de um chip? Quando? Meus irmãos, há 15 anos atrás ninguém imaginava sobre a internet. E Deus já havia dito que as pessoas seriam marcadas sobre a terra. Então acredite ou não acredite, não muda o que Deus falou. Isso não muda o que Deus falou. Então nós já sabemos que esse avanço da maldade sobre a terra, da irmandade, procurando criar vírus, doenças, para saber como que as pessoas se comportam no meio disso, para que em algum momento eles possam fazer isso e trazer terror e levar as pessoas até os seus pés. Se nós sabemos já que tudo isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, como nós devemos nos posicionar? A questão é como nós devemos agir, porque nós fomos chamados para atuarmos diante dessas situações. Nós somos chamados para fazermos algumas coisas em situações difíceis. Eu vejo a Igreja de Jesus hoje se comportando de maneira muito diferente. Agora, eu não quero falar dos radicalismos. Quem sou eu para julgar o coração dos pastores das igrejas radicais? Porque cada um tem um chamado. Mas eu tenho autoridade no Senhor Jesus para dizer que a covardia, o medo, não pode fazer parte do coração de um cristão, muito menos de um pastor. Covardia, medo de morrer, isso não faz parte do espírito de um homem convertido com o Espírito de Deus. Quando eu tenho medo de morrer, quando eu tenho pavor do que está acontecendo, quando eu tenho desespero do que está acontecendo, e fico ainda levando as pessoas a terem o mesmo medo que eu, esta eu tenho certeza que não é a atitude que Deus quer da sua igreja. Eu vejo pessoas postando, Pessoas postando assim: Deus falou para Moisés colocar todo mundo dentro de casa, então vamos obedecer. Deus falou para Moisés colocar todo mundo dentro de casa, passar o sangue sobre a porta, e todo mundo obedeceu, porque ali havia um propósito: o anjo da morte passaria sobre a cidade. E Deus mandou fazer isso mesmo, gente, não tem dúvida. A pergunta é se Deus está mandando nós fazermos isso como igreja hoje. Porque agora quem está mandando a gente ficar dentro de casa são os governantes. Eu tenho que fazer essa pergunta para Deus, para o meu Pai, porque Deus colocou a igreja como pedras vivas. Então isso quer dizer que Ele não vai mandar uma ordem para que todo esse edifício se mova numa direção só, mas cada um de nós podemos ter uma direção específica. Porque essas mesmas pessoas que dizem que Deus mandou ficar em casa, porque Moisés mandou então obedeça, elas não falam, de Gideão. Quando Deus mandou Gideão sair com um povo e destruir um exército de inimigos, elas não falam. Elas não falam que Gideão saiu com o povo e saiu com todo o povo para perseguir os midianitas. E que Deus fala assim para Gideão: ô Gideão, lá em Juízes, capítulo 7, ô Gideão, para um pouquinho aí, tem muita gente com você. Fala para os covardes e tímidos saírem desse grupo. E quando Gideão faz isso, o número cai bastante. Conhece a história? E depois Deus fala assim para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente, eu não quero que vocês digam que vocês venceram isso com o braço de pessoas covardes, fracas, e dizendo que foram vocês. Eu quero que vocês entendam que fui eu. Então agora faz uma outra prova aí, fala para o pessoal que quem lamber a água, esse pessoal que vai com você. Ficaram só 300, você conhece a história. É muito fácil falar de Moisés que mandou o povo ficar em casa, mas por que não pegam os outros 300 exemplos em que Israel saiu para correr risco? E Esther, alguém vai falar de Esther? Quando ela no capítulo 4 faz algo que ninguém esperava, e nem sequer ela tinha uma direção clara de Deus para fazer aquilo, mas ela diz o que no capítulo 4? Olha, Mordecai, eu vou lá, eu vou falar com o rei Assuero, se eu morrer, morri, se perecer, pereci. E se você está pensando que tudo isso é do Velho Testamento e que nós não estamos mais no período do Velho Testamento, eu te convido então a abrir o livro de Apocalipse capítulo 2.
E olha o que Deus fala para a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, você vai ver o que Deus vai falar para a igreja de Esmirna. Ele fala assim para a igreja de Esmirna: conheço as suas obras, mas eu quero que vocês entendam que Satanás vai se levantar e vai colocar vocês em prova. Olha, nós sabemos que Deus não nos tenta. Não é Deus que está trazendo essa praga. E ali em Esmirna, Deus fala para o povo: Satanás vai colocar vocês à prova. E Deus diz assim: sejam fiéis até a morte, porque eu vos darei a coroa da vida. Então, uma coisa eu sei de tudo isso. Eu não sei como Deus quer que você haja, mas uma coisa eu sei, o que Deus não quer que esteja sobre você: a covardia e a timidez. O medo, como se a morte fosse igual a daqueles que não sabem para onde vão. Então eu tenho que ter essa consciência nesse tempo. E eu não vou demorar muito com a palavra, mas você precisa ter esse entendimento. Existem momentos em que Deus nos manda ficar em casa. Existem momentos que Deus nos manda dar vida. E se Deus permitir que essa praga cresça sobre a nação? E se Deus permitir? Nossa oração é para que não aconteça. Nós não vamos sair para orar com as pessoas? Nós não vamos orar com as pessoas? Quer dizer, nós estamos prontos para orarmos por aquele que tem câncer, diabetes, problema coronário, mas se nós formos orar com qualquer coisa que venha para cima de nós não podemos orar? Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, que você tem que fazer isso, mas a minha pergunta é: o que é que Deus quer que nós façamos? Porque é bem claro, irmãos, os tímidos e os covardes não vão fazer, mas existe um exército de pessoas que o Senhor pode levantar para fazer, e esses, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano, e se causar, a igreja não tem que ter medo. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja chegou até hoje por causa do sangue, e não somente por causa do sangue de Jesus, mas também por causa do sangue de Jesus, mas principalmente pelo sangue de mártires, de pessoas que deram a vida delas por Jesus, provando que cristianismo não é uma brincadeira, provando que cristianismo não é um só falar, mas é um viver. Então eu preciso estar firme em momentos como este. Eu preciso colocar a minha cabeça no travesseiro nesses dias em que eu não posso sair de casa. E está difícil ficar em casa. Vocês viram uma fotografia que o nosso irmão Simon publicou esses dias, como está difícil ficar em casa. Ele pegou os 4 filhos, passou fita isolante na boca dos filhos e amarrou os 4 filhos e tirou uma foto. Está difícil ficar em casa. Lógico que isso foi uma brincadeira. Ele tem 4 filhos pequenininhos. A Bruna disse que tinha que amarrar ele, não as crianças. Ele dá mais trabalho do que as crianças. Mas a pergunta é o que é que Deus quer que eu faça? Como tem que ser a minha oração? Como tem que ser a minha postura? Quando eu estiver no mercado, quando eu passar pela caixa do mercado, o que eu tenho que falar para ela? Qual é a palavra profética que eu tenho que lançar? Quando eu estiver assistindo no comentário, quando eu estiver vendo uma entrevista, o que eu tenho que lançar sobre a terra? Qual é a semente que eu estou lançando hoje para que eu possa ver os frutos amanhã? Qual é a semente que a igreja brasileira está plantando hoje para que todos possam ver esse fruto amanhã? Uma semente de medo, de desespero? Me perdoem aqueles que acharam que o pastor Silas Malafaia foi radical, ou que Edir Macedo foi radical, ou que outros são radicais. Eu não faria o que eles estão fazendo. Mas eu acho que isto mostra a igreja, como que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser livre para andar segundo o que Deus quer que ela faça. Então agora, vejam bem, se nós estivéssemos falando de outras religiões, como os muçulmanos, que trabalham em células, o que eles fariam?
para alcançar os seus objetivos. E nós, que não somos células, nós somos pedras vivas, que brilham diante de um edifício lindo que é Jesus. Ele é a pedra principal. Esse edifício está nele. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o noivo da igreja. O que ele espera de nós? Então agora, muito mais do que ficar esperando uma ordem de um pastor, nós precisamos individualmente perguntar para Deus: Senhor, como é que eu tenho que agir? Porque alguns, sinto muito falar isso, alguns não vão ser chamados para fazer aquilo que Deus quer. Porque Deus conhece o coração e sabe que são medrosos, covardes, e Deus vai falar assim: ó, para, fica aí. Fica aí, quando as coisas melhorarem, você vem junto. E Deus ama todos, independente do que elas vão fazer. Deus ama todos. Eu não tenho que ficar procurando os covardes e os tímidos e ficar tirando pedra neles, mas eu preciso descobrir quem são aqueles que Deus levantou para fazer o que Ele quer, e nós temos que fazer o que Ele quer, porque esta é a última colheita. Esta é a última colheita. Eu tenho dito isso desde os meus 25, 26 anos. Será que a minha geração é a geração do arrebatamento? Será? Se não for, está muito perto. E se não for, eu tenho que preparar o caminho da próxima geração. E sabe como nós vamos preparar o caminho da próxima geração? Por meio de fé, por meio de um testemunho. Joel capítulo 1, que eu li agora de manhã. Conte isso para a sua geração. Contar o que para a geração? Fale isso para os filhos dos seus filhos. Contar o que para os seus filhos dos filhos, para os seus netos? Que você ficou em casa morrendo de medo, com diarreia, pelo que está acontecendo? Ou você se levantou para orar, para ir no caixa do mercado, para quando quando estivesse dentro de um Uber, ou diante de um motoqueiro, do mototáxi, ou quando o cara trouxe a comida na sua casa? Porque as pessoas que querem que fique em casa, essas pessoas querem que o caminhoneiro trabalhe, que o frentista trabalhe, que o médico trabalhe, que o cara da roça trabalhe, que o cara que planta banana trabalhe, porque eles precisam comer. O que é que Deus quer de nós nesse momento? E eu quero que você entenda, essa é uma palavra de amor, é uma palavra para nos desafiar, para que nós não abaixemos a guarda, porque se a igreja abaixar a guarda, esta praga vai avançar sobre a nação. E ontem à noite nós estávamos orando em casa, o pastor Clodoaldo falou, essa é uma investida do diabo sobre a terra, para parar a igreja. Vocês acham que o diabo está preocupado com aqueles que não conhecem a Deus? Você acha que o diabo está preocupado com aqueles que não sabem quem é Deus? O diabo está tentando parar a igreja, porque quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem. Então isso é para trazer terror, divisão entre nós. Então se você está cansado, se você está esgotado, se você tem medo, glória a Deus, fique quietinho aí. E esse glória a Deus não foi tão verdade. Mas fica quietinho aí. E não se manifeste diante daqueles que precisam fazer o que tem que fazer. Ore por aqueles que tem que fazer. Quando Jesus estava na cruz, eu quero te perguntar, dos 12 apóstolos, quantos estavam debaixo da cruz com Jesus? Somente um. De 12, de 11, porque um já era o traidor e já tinha se matado. De 11, só um estava lá embaixo da cruz. João. E Jesus fala para João, João, eis aqui Maria. Cuida dela agora, a partir de agora, João. Ela passa a ser sua mãe. Cuida dela. Mas tinha um lá. Aí os outros? Os outros não estavam. Estavam com medo. Mas entenda, Atos capítulo 1, versículo 7. Os discípulos queriam saber, o que está acontecendo? Quando é que vai ser o final? Quando serão os finais dos tempos? Esses rumores de guerra, essas coisas que estão acontecendo, essas pragas, será que Jesus está voltando? Será que agora... Jesus diz assim, olha, não vos compete saber tempos ou épocas. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e quando vocês receberem, vocês vão ser minhas testemunhas.
Então é isso que nós precisamos hoje, do poder do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas. Existem pessoas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, do Espírito do coração de Deus, a situação, não estou falando econômica não, a situação que vai ficar sobre a vida das pessoas quando esse corona sair vai ser muito pior do que antes dele chegar. Suicídios, falências, divórcios. A nossa ministra, a Damares, ela falou esses dias, as crianças em casa, com mães trabalhando, com esse tanto de divórcio que existe sobre a terra, onde os padrastos estão cuidando das crianças. Vocês não sabem quantos abusos sexuais vão acontecer nesse tempo. Crianças que querem ficar na creche, que estão desesperadas para ficar fora de casa, porque os padrastos vão abusar. E isso tudo vai ficar no silêncio, ninguém vai falar. Nós temos que interferir, nós temos que orar. Temos que orar para que esses homens não toquem nas crianças. Temos que orar para que essas falências não cheguem sobre a nossa nação, para que os divórcios não aconteçam, para que as famílias sejam firmes, estruturadas no Senhor Jesus. Se conscientizem de que existe uma receita para dar certo, e essa receita está aqui, a palavra de Deus. E vai passar os céus e a terra, mas esta palavra não vai passar. Então eu deixo uma palavra para você, de ânimo, se levante, entenda que sobre você há o poder do Espírito Santo. Não fique ouvindo um versículo separado, olhe o contexto, veja uma igreja. Eu te daria vários textos. E quando Paulo é chamado na estrada de Damasco, o grande apóstolo Paulo, para ser o maior apóstolo, sabe o que Deus fala? Deus diz assim, para Ananias, né? Que vai lá orar por Paulo, é Ananias, Atos capítulo 9, Deus fala assim, ô Ananias, vai até a rua chamada direita, vai orar por um homem chamado Paulo. Ananias fala, Senhor, esse cara está querendo matar a igreja. E Jesus fala assim, vai lá, ora por ele, porque eu disse que você vai lá, eu disse que um tal de Ananias vai procurar ele. E a hora que você chegar, ora por ele, porque ele vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. Uau, então ele vai ser o grande apóstolo! Só que falar para ele o seguinte, ele vai entender o quanto importa sofrer por mim. O quanto é importante sofrer por mim. Aí você vê Paulo e Silas dentro de uma cadeia, orando, cantando, com os pés amarrados, as mãos amarradas, depois de serem espancados, adorando a Deus à meia-noite. Aí você fala, que fé. Não é? Era uma certeza. A fé é certeza, eles tinham certeza de que aquilo que eles estavam vivendo era o que eles tinham que fazer. Nós precisamos ter a certeza do que nós temos que fazer. Nós precisamos ter fé naquilo que nós temos que fazer, porque temos certeza do que vai acontecer. Então eu preciso ter essa certeza, preciso ter fé, de que eu tenho que compartilhar amor agora, tenho que orar pelas pessoas, tenho que orar pelos enfermos, tenho que fazer o que Deus me mandar fazer, interferir naqueles que querem se suicidar. E se eu sei que tem alguma casa que alguém violenta alguém ou espanca alguém, eu vou levar essa pessoa para minha casa para passar o dia comigo. Mas e o corona? O corona você coloca ele na parede, abre a torneira e vai sair água quente. Você não conhece, Raquel, mas era uma ducha isso daí. Faça a sua parte, ame, interfira no que está acontecendo. Não abaixe a guarda, não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada desse mundo pode nos separar de Deus. Nada. Então que Deus aumente a sua fé, que Deus aumente sua esperança, que Deus aumente as direções sobre você, que você possa fechar os seus olhos no dia de hoje, amanhã, e falar para Deus, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Pai, feche os seus olhos quando você estiver com Ele.
Ou fica com os olhos abertos e pergunta, pai, o que eu tenho que fazer? E de repente o pai vai falar assim, liga para tua mãe. Ou o pai vai falar assim, liga para o teu chefe. Para o meu chefe? Ih, meu chefe não quer nem me ver, ele está desesperado, como é que ele vai pagar meu salário? E Deus vai falar para você assim, ligue para ele e fale para ele que você está orando por ele. Pergunte para o pai o que você tem que fazer. Esta é a hora da igreja, de uma igreja forte, de uma igreja compromissada com a verdade, comprometida com a verdade, uma igreja ligada à verdade, e a verdade é Jesus. 11h15, eu tenho que parar. Durante a semana vamos ter as nossas lives. Durante a semana vamos continuar recebendo a palavra de Deus e vamos ser desafiados. Espero contar com você, porque o Senhor conta com você. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça prosperar essa palavra no seu coração, porque você é um escolhido, você é um ungido, o poder de Deus está sobre a sua vida, nada vai parar o avanço do Evangelho, seremos mais fortes e as portas da igreja estarão abertas a qualquer momento, entrarão mais pessoas do que antes e as portas do inferno continuarão sendo destruídas. Deus guarde sua casa, Deus proteja a sua família, Deus proteja os seus filhos e que o poder se manifeste em cada um de nós, em nome daquele que vive e seja dada a honra para a glória, a honra e a glória para sempre àquele que está sentado no trono, a Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Paulinho, obrigado, Rafael, pela transmissão. Paulinho Ancião de Dias, obrigado, Cris, obrigado os músicos que vieram, pastora Simone, pastora Adriana, Raquel, membro efetiva da igreja. Bom, na paz, bom almoço a todos. Deus abençoe.